Boa tarde a todas e a todos. Hoje vamos falar do livro da Leonor Xavier, Casas Contadas. Eu, quando pensei no curso, pensava que a Leonor estaria cá quando nós apresentássemos o livro. Infelizmente isso não aconteceu. Eu conheci a Leonor desde criança e fui muito amiga da Leonor mais tarde na vida, depois dela voltar do Brasil, em que tivemos laços de amizade, e acho que é muito importante o facto de a Leonor ser recordada hoje por uma amiga comum também, a Luísa Beltrão, que também conheço de há muito tempo, de quem sou amiga e que era uma grande amiga da Leonor. E penso que a Leonor ficará contente com esta apresentação. Bem, e vou falar, portanto, da Luísa Beltrão. A Luísa Beltrão é licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras, é escritora. Eu vou falar do currículo da Luísa tal como a Luísa me apresentou o currículo, ou seja, a Luísa tem 7 filhos, tem 17 netos e 3 bisnetos. É professora de Filosofia, professora também de Psicologia e coordenou toda uma série de projetos inovadores. Desde 1996 que a Luísa tem publicado regularmente. O estatuto da Luísa, mais do que professora de Filosofia, eu admiro-a como escritora e também como criadora de projetos para a inclusão de pessoas com deficiência, entre os quais eu destaco o projeto da Quinta Essência, Pais em Rede e Oficinas de Pais. Também desde 1996. A Luísa tem feito inúmeras comunicações e conferências e participações em congressos nacionais e internacionais na área da inclusão social e os seus escritos situam-se nas áreas da literatura, da história, da pedagogia. Tem cooperado também com órgãos de comunicação, com a TV, com jornais, com revistas e tem publicado inúmeros artigos em revistas de especialidade. É com muito gosto que a temos entre nós. Luísa, tens a palavra e, melhor do que ninguém, nos irás falar das Casas Contadas e das muitas vidas da Leonor. Boa noite. Queria começar por agradecer à Luísa e esta oportunidade, esta alegria enorme que é evocar a Leonor e tornar a sua presença mais próxima e mais lúcida. Conhecemos aos 13 anos, quando começámos a escrever o diário, e a Leonor nunca mais parou de escrever o seu diário até morrer, até ao fim. E eu penso que é exatamente o diário, a escrita do diário permanente e a correspondência que foi guardada, sobretudo à sua maior amiga, que permitiu que ela escrevesse estas Casas Contadas com uma autenticidade, com uma fidelidade, os pormenores extraordinários e que fazem desta autobiografia uma coisa espantosa. São as casas contadas, a vida dela através das casas onde ela viveu, e eu vou começar por ler um excerto, porque eu atrevi-me a apresentar esta obra através de pequenos excertos do livro, e que eu acho que é a melhor maneira de transmitir esta força que é a narrativa da vida da Leonor. E vou começar pelo fim, pela 13ª casa. Chego agora à casa número 13. A última da minha vida consciente é esta, que não vem no mapa, assente numa aldeia com vista verde mato, esteva e urze até ao horizonte de uma serra reportada no céu.
Costumo dizer a quem vem pela primeira vez que esta é a casa mais bonita de Portugal. E não me parece que esteja a mentir, porque acredito ser esta a verdade. E a fé afirmada tem poder imenso neste mundo. É este pequeno excerto que é a casa, a força da casa, e que é o centro do mundo de uma pessoa, não é? E ao longo da sua vida há uma sucessão de casas e acaba na última, que é o seu refúgio, o seu porto de abrigo, que não vem no mapa, e é também a fé que foi como uma constante na vida da Leonor, na vida e na morte. E, portanto, eu vou falar nas 13 casas, que 5 ou 4 são da infância e da adolescência, que é uma força, é um apoio, é um suporte extraordinário na identidade, na construção da identidade da Leonor. Depois 2 casas depois de casada, e 5 casas no Brasil, e no retorno mais outras 2 casas. A última é a 13ª. A casa número 1 é na Rua de Arroz, número 70. Nasci a 8 de junho de 1943, em casa dos meus avós maternos. Não sei se a minha mãe estaria dobrada. Eu não queria ver. Com o grito escondido, inadequado ao rigor da educação, ao domínio de si. E vejo o pai, os avós, os tios, calados, testados de alma, não falariam nunca, acho. Na casa dos meus avós, Gertrudes e José Gomes, morei os primeiros 3 anos de vida. Seria muito amada, com certeza. A qualidade de vida era um valor essencial. O respeito pelas pessoas e pelos objetos. O respeito pelas pessoas manifestava-se assim. Dinheiro, política e religião eram temas banidos de qualquer conversa. Pelos objetos, a exigência de não haver consumos desnecessários. A casa de jantar, forrada de madeira trabalhada, tinha uma grande mesa onde o almoço era servido a 1h em ponto e o jantar às 8h. O avô sentava-se à cabeceira, tirava o relógio e assim dava uma silenciosa ordem para que a sopa fosse servida. Tudo se desenvolvia do mesmo modo, sem pressas nem demoras. Diria que a desidéria cozinheira me iniciou na sensualidade. As cozinheiras, como ela, sabiam tudo. Havia 4 salas. A sala de entrada, a sala de estar, o salão, a sala de estar da tia. O meu avô tinha cabelos brancos, olhos azuis e uma pele macia. Era um homem bonito, perfeito, discreto, sem zanga nem rancor. O avô morreu em junho, na tarde do meu exame de latim do último ano de liceu. A casa morreu com ele. Daqui passamos à 2ª casa, que é na Avenida António Augusto Aguiar, onde ela viveu desde os 3 anos até casar. Os meus pais conheceram-se nas termas... Ai, meu Deus, é que não dá para... nas Pedras Salgadas. A minha mãe, nascida em 1908, era perfeita de beleza e de modos, doce e discreta, falava línguas, jogava ténis, andava de bicicleta, nadava. Tive pretendentes, ria-se, se houvesse alguma alusão à sua feminilidade, à força da sua personalidade, à maneira irónica de apreciar tudo à sua volta. 4 anos mais velho, o meu pai era nesse ano o médico das termas. Acredito que desde o primeiro instante terão vivido uma história de paixão. Casaram no dia 8 de junho de 1935. A família paterna era ateia e contra o regime, com as devidas precauções. Entrei na escola francesa no Pátio do Tijolo em 7 de outubro de 1949. Ali me foi dada a importância da sensibilidade, do rigor, do espírito crítico, o gosto pela leitura, o respeito pela palavra escrita e falada, a integridade do raciocínio, o exercício da memória. Em casa, o ambiente raramente era de alegria ou de riso.
Talvez porque a perda do filho mais velho tenha afetado a relação dos meus pais, intacta na aparência. A minha mãe organizava os dias, tomava conta de mim com ferocidade, invadia os meus segredos, exauria-se para que eu lesse e estudasse, e me vestisse e penteasse bem. O meu pai trouxe da América regras originais na época. Em pequeno, eu sentava-me à mesa em banco de cozinha para manter as costas direitas e até casar dormia em colchão duro. Estimulava-nos em jogos de inteligência. Ela tinha mais 2 irmãos, rapazes, o mais velho e o mais novo. Depois de jantar, íamos guardar o carro na garagem da Rua São Sebastião da Pedreira e voltávamos de mão dada. Tinha 9 anos quando comecei a aprender a falar inglês. Aos 10 anos, entrei no Liceu Rainha Dona Amélia. No balé, a professora Margarida de Abreu pontuava as posições. Medianamente passado o exame do 2º ano, fui transferida para o Liceu Maria Amália, onde se passaram 3 importantes anos da minha vida. 3 amigas inseparáveis, a Luísa Beltrão, a Teresa Cabedo e eu, naquele liceu onde o autoritarismo era absoluto, o despotismo insuportável e a repressão implicavam um aparelho que permitia à reitora ouvir em linha direta tudo o que fosse dito. Cantávamos o hino nacional, além do hino, lá vamos cantando e rindo da mocidade portuguesa. Leonor era a mais velha do trio, mas a mais baixa e a mais forte. Tinha uma cara engraçada, uns cabelos loiros num rabo de cavalo empinado que se mexia para a esquerda e para a direita, sem nunca ter descanso, uns olhos verdes e um nariz borrachado que lhe dava expressão à cara. Descreve a Teresa Cabedo. Escrevemos um romance policial de muita ação. Antes, eu já tinha mandado um texto para o Diário de Lisboa Juvenil, premiado com o Diário de Anne Frank, que ainda tenho na estante. As primeiras festas de dança, às tardes passadas em casa uns dos outros, idas ao cinema, aplicava-me nos meus diários. Todos os sábados me apaixonava, perguntando-me se o mesmo acontecia a todas as raparigas. Escolhendo românicas, no 6º ano fui transplantada para o Liceu Dom João de Castro. Tinha o direito de ir e voltar sozinha e começava a fumar cigarros às escondidas. No liceu, agora misto, as raparigas tinham o recreio no gineceu. Gostei das aulas de latim e de grego, pretexto para que o Alberto Xavier me fizesse umas graças. Apaixonada pelos 3 rapazes que achava mais bonitos do liceu, tornei-me no mesmo instante namorada do Alberto Xavier, começando os 7 anos de namoro. Numa quarta-feira encontramos o meu namorado como se tivesse sido por acaso. Quando ao jantar o telefone tocou para mim, reagi, sou livre de fazer o que me apetecer. 3 dias depois, 31 de outubro, estava de castigo no colégio de Tondela. No colégio interno tive conhecimento do frio, o peso dos cobertores de papa, 6 ao todo, e as janelas do quarto com 2 centímetros de gelo dentro do vidro. Voltei ao Charles Lepierre nesse 7º ano. E depois, no fim, recebi, no fim do 7º ano, recebi dos pais uma viagem à Grécia, promovida pela JUC. Na véspera do meu primeiro dia de aulas, o pai chamou-me ao escritório, deu-me as chaves de casa, disse-me que eu tinha licença para fumar à frente dos pais, pediu-me que nunca assinasse nenhum papel. A chave era o símbolo sagrado da casa e os cigarros a prova de estatuto. A partir daí eu teria o direito à liberdade. Na faculdade achei-me em absoluto anonimato. O padre Manuel Antunes formou muitos de nós para o entendimento do mundo. Em teoria da literatura, David Mourão Ferreira iniciava-nos no valor simbólico da linguagem. Escrever é a arte maior, aprendi com ele. Lindley Sintra perguntou-nos se preferíamos aprender a literatura medieval em extensão ou em profundidade. Assim se pronunciava uma personalidade oposta ao autoritarismo académico. Vitorino Mésio acreditava que a cultura é tudo aquilo que todos e cada um de nós sabe e conhece. Jacinto Prado Coelho, Maria de Lourdes Belchior. No meu curso não éramos muitos, fomos uma geração cabeça de boa safra, passe o brasileirismo. A crise estudantil de 1962 coincidia com um período de angústia, crítica e insatisfação na sociedade portuguesa. Eu ouvia umas e outras opiniões, estava longe da maturidade para entrar no processo. E o Alberto, já no 3º ano de Direito, estava ali mesmo, na cidade universitária, as faculdades em frente. A influência do Alberto foi a iniciação à leitura de Proust.
à la recherche du temps perdu, tornou-se para nós um espetáculo da sociedade. O casamento foi celebrado na igreja de São Pedro de Sintra no dia 11 de dezembro. A festa continuou com um almoço no hotel de Setiais. Dizem que foi uma noiva muito bonita. Aqui ela acaba a sua adolescência, entra na idade adulta com o casamento e vai viver para a Lapa com o Alberto. O destino das mulheres era casar e ter filhos, não é? De certa maneira, estas casas mostram o que foi a infância e a adolescência cheia de coisas boas, de felicidade da Leonor, e que foi muito importante para ela. Em São João do Estoril era a praia. A casa sobrevive à transfiguração do ambiente. Ali passei os verões, desde que nasci até à morte do avô, em junho de 1961. Mal chegavam os sinais de calor, com o crescer dos dias, já começavam os preparativos. Fechar a casa era uma expressão muito presente nessa altura do ano. Organizavam-se as operações para que tudo o que fosse necessário se fizesse transportar na caminhonete de mudanças. O extraordinário era a destreza com que tudo ficava logo ordenado, pronto e arrumado. Nós vinhamos de carro com os pais. Chegar à casa do Estoril era uma delícia. Confundindo as horas do dia e da noite, sempre cheios de destinos em grupo, sem distinção de datas nem anos, vejo-os preenchidos com uma fantasia colorida. A patinagem no cruzeiro, o picadeiro do Sr. Rogério, as aulas de ténis com o professor Toroc, as tardes no beco, na Azarujinha, os gelados de Santini, o Tamariz, concursos hípicos, a piscina do Hotel Atlântico, a missa nos Salesianos, o concurso de construções na areia e o meu prémio de consolação de cada ano. Naquela terceira casa da minha vida era a felicidade absoluta. Desde muito pequena tive a atração pelo mar. Aprendi a nadar aos 5 anos com o Faísca que vinha de São João dar-nos lições. Em pequena, os meus 2 primeiros dias de praia eram tão intensos que chegava a fazer bolhas no corpo e tinha de ficar estendida em cima da cama untada com caladril. A minha melhor amiga era a grande companheira de verão, cúmplice de todas as audácias. Com ela fui várias vezes muito às escondidas ao acampamento dos ciganos no Pinhal de São João. A 27 de agosto de 1957 escreva: a mãe descobriu e ficou zangada porque tem medo que me façam mal. Acho muito injusto. Eu já sei a fundo o que é a vida deles. A Quinta de Nossa Senhora das Neves da Rita Calheiros era outro lugar importante. Agora pode passar para o próximo, faz favor. Agora é a Quinta da Praia, em Alcochete, que é a quinta, portanto é a praia nas férias, é a praia e é a quinta. Ali está e permanece em face do rio, estendida em suas paredes brancas, na sequência das janelas encaixadas no tão português verde escuro das madeiras pintadas, arquitetura de harmonia e dignidade. Até aos meus 18 anos, as férias da Páscoa e o mês de setembro foram passados nesta nobre casa de pequena quinta, que foi cenário desde a infância para a geração anterior da minha família. A ida para Alcochete, fosse na primavera ou no verão, era um acontecimento. Eu tinha os sentidos todos à solta, nos pés descalços, sobre os seixos da varanda, nas mãos que apanhavam os frutos das árvores. Não tinha medo dos animais, sabia distinguir o canto do grilo do cor das cigarras, apanhava uma rã fugidia. Gostava dos cães de guarda, os mais ferozes chegavam-se mansos às minhas pernas. Tinha habilidade para agarrar os coelhos pelas orelhas ou uma galinha pelas asas e sensibilidade para apalpar os ovos das chocas ou tirar os ovos ainda quentes das galinhas poedeiras sem que nenhum galo me picasse na capoeira. Em março de 1961, ainda faço uma lista dos meus percursos por Alcochete. No meio da vila, a oficina do miúdo para encher as câmaras, o poço velho da Quinta, envolvido em rosas de Santa Teresinha, a Praia dos Moinhos, o Rio das Enguias, a Horta de Valbom, o eucaliptal, assim permanecem além do tempo. Pode mudar. Agora é que é a primeira casa de casados. Portanto, ela casou e foi viver para a Lapa com o Alberto. O prédio mantém hoje a fachada cor-de-rosa no tom próprio de Lisboa, estendida até ao fim. Cada uma das ruas tinha casas a par e passo, desconhecidos, dos primos, dos amigos, como se aquele miolo de bairro fosse terra comum de afinidades, parentescos, serviços, fornecimentos.
A farmácia, a mercearia, a drogaria, o talho, a padaria, a tabacaria, a retrosaria eram entrepostos de encontros e recados e ofereciam a qualidade das relações entre as pessoas, o bem servir, o bem querer, o bem saber. Nesses primeiros meses, o Alberto preparava as aulas de Direito e eu estudava para os últimos exames, dispersa. Todos os pretextos eram bons para deixar os livros, porque enorme era a minha satisfação de experimentar a casa. Os amigos vinham muito à Rua dos Remédios. Em 19 de março de 1967 nasceu a Leonor, prematura, pequenina. A chegada a casa foi dolorosa. Acordava-me de 2 em 2 horas para mamar. Percebi a ligação absoluta, quente, dolorosa, de amor. Carne da minha carne, que foi feita a partir de mim, em mim. Definiam-se novos ritmos em casa. Consultava a toda a hora o livro do Dr. Spock. 4 dúzias de fraldas de pano. As criadas, as crianças, as capas, as casas ocupavam-nos, as amigas, nas conversas. Estávamos numa cápsula isolada. O meu ofício devia ser o de cuidar do meu marido e dos meus filhos, deixar-me sustentar. E eu a achar muito segura de mim, anestesiada de felicidade e de muito amor. A partir do outono de 1968, em que me descobri grávida e até ao nascimento da Maria, em 13 de maio de 1969, assim me senti. A Maria era fácil, desde muito cedo soltou gargalhadas. Continuávamos a ir à ópera, aos concertos e sempre ao cinema. A casa parecia agora pequena para os 4 que éramos e as 2 criadas. Tive ideia de nos expandirmos para o mesmo andar do prédio ao lado, abrindo uma porta, e assim fez. O Gonçalo nasceu a 11 de novembro de 1971, um bebê saudável, fácil e risonho. No meu diário de 3 de março de 1972, encontro um desabafo, seria de infelicidade. Estamos numa fase má, pronúncio de doutoramento. Tenho medo do que vai ser amanhã, anotava em maio. Entretanto, parecia-me normal não querer mais um filho. Se para os católicos, muito praticantes, o uso da pílula já era pecaminoso, o que dizer de sterilê, nada menos do que abortivo. Não me atrevia a falar deste tema com nenhum padre que falasse em pecado. Em 15 de março de 1974, o Alberto tomava posse como secretário de Estado do Planeamento no governo de Marcelo Caetano. De repente, houve transformações. O meu marido saía cedo e entrava tarde. Às 7 da manhã de 25 de abril, telefonou o Eduardo Santos Silva, uma revolução. Perdi a noção das horas e do encadear dos factos. Naquelas primeiras impressões, o melhor era irmos abrigar-nos junto dos amigos. Chegámos tarde, de noite, sem fazer barulho. A partir de 11 de março, a situação agravou-se e tomaram a decisão. A 19 de março, como sempre, fiz um lanche a festejar os anos da Leonor. Na véspera tinha sabido que o nosso destino seria o Brasil. Não fazia ideia de como seria nada de nada. Demorei a resolver o que levava na bagagem. No dia 21 de março, chegávamos ao aeroporto de Charles de Gaulle para uma escala em Paris, já que só 4 dias depois teríamos lugar num avião da Varig. Fomos tomados por uma imensa vontade de estourar uma parte do dinheiro que tínhamos nos últimos cartuchos de festa possível. Pedimos salmão e caviar no L'Assiette au beurre, dançámos no Chez Castelli e no Regine. Os nossos filhos divertiram-se imenso. Agora o Alberto esteve 4 meses como secretário de Estado, mas isso é evidente que quando veio o 25 de Abril, a situação deles tornou-se complicada. E então foram para o Brasil e é preciso dizer que foram para São Paulo e não para o Rio, como a maior parte dos portugueses, e que o currículo do Alberto era muito bom, e portanto ele encontrou logo trabalho na universidade, na PUC, e num coisa de advogados, e começou logo. Portanto, entraram pela porta da frente, digamos, e tiveram uma vida muito facilitada, embora por todas estas casas que
muito sucintamente foram descritas. A Leonor vivia no meio, numa bolha, como ela dizia, não é? E muito protegida. Pode agora passar, Zé Alberto, faz favor. Este é antes de ir para o Brasil, ela ainda fala, desculpem, mas eu às 2x3 ainda estou um bocadinho desorganizada. É a casa de Ranholas. A Leonor teve uma segunda casa, tinha uma segunda casa na infância, na adolescência e na vida adulta também teve. E como depois de casada. E foi uma casa muito importante para ela. É a casa de Ranholas. Na primavera de 1968 abria-se um novo capítulo da minha vida. A casa era uma vontade de ampliar a Rua dos Remédios. Vejo-a como uma ilustração em livros de crianças que saísse de uma história e se tornasse verdade. Pintada de cor-de-rosa, tinha as janelas com portadas verdes escuras, estava toda embrulhada em trepadeiras, era maneirinha de tamanho. Sou capaz de ouvir a novidade dos sons, a modulação das vozes. Encontrei-me mergulhada num mundo desconhecido de gente estrangeira. Hoje percebo como a Casa de Ranholas foi importante na minha formação para o entendimento de tantas vozes diferentes que eu havia de encontrar no futuro. Hugh e Emily Kingsbury, ele inglês, ela sueca. Yvonne e Peter Mollett, ela portuguesa e ele inglês. Ian e Peggy McCallum, ambos nascidos nas Ilhas Maurícias e tantos outros. Imagine-se um jardim romântico, libertino, exagerado por todas as formas e feitios, e assim se poderá ressuscitar o efeito bravio. Aos domingos íamos muitas vezes passar a tarde à Vila Roma, um ponto de viagem muito especial nas bem-querenças que eu guardo no fundo de mim. Lá eram 8 filhos, as mais velhas da minha idade. Na sala havia os rituais de família grande, as rodas de conversa, o chá demoradamente saboreado no inverno. Dos 40 dias de 1974, em que o Alberto foi secretário de Estado do Planeamento, eu disse 4 meses, não foi nada, foi um mês e tal. Uma boa parte deles foi passada em Ranholas. Tenho a ideia de sentir uma certa solidão, porque subitamente a minha regrada vida de família tinha sido invadida por causas, pessoas e circunstâncias que apareciam de repente, sem pedir licença, e instalavam-se na nossa intimidade. E agora é que passamos ao Brasil. Antes de mais, portanto, esta primeira casa do Brasil Rua Doutor Homem de Melo, em São Paulo. Antes de mais, tenho de falar nas cartas. Ao princípio, durante os 2 primeiros anos, eu escrevia pelo menos 3 vezes por semana à minha maior amiga. Nelas está tudo. Logo nos primeiros dias tive a revelação do ruído, sinal de gente, bulício de vida, expressão de uma alegria qualquer que me era desconhecida. Tive também a novidade da linguagem. Vistas bem as coisas, a grande revolução foi a chegada ao Brasil. A descoberta da vida rasgada, ali clandestinamente à minha espera. Eu de olhos abertos de pasmo, sem imaginar que construção teria o futuro, porque nunca antes tinha pensado senão na continuidade. Foi-me apresentada a verdadeira poluição pelo peso na cabeça, na dormência dos olhos, na irritação do nariz. O encontro com a Sónia e o Paulo talvez estivesse marcado desde sempre no traçado da minha vida. Por estes meus primeiros amigos em São Paulo, percebi a religiosidade dos brasileiros e acreditei no amor de Deus por todos nós, sem ameaça de inferno. A Sónia interrompeu o seu trabalho para me descobrir a escola ideal para os meus filhos e me dar uma ideia de morada que ficasse perto da PUC. Em mim, que não esperava mais do que uma relação distante, educada e objetiva, esta maneira de ser tratada começou a emocionar-me, crescendo o sentimento até às lágrimas. Percebi por estes dias que chorar estava para além do desgosto ou da alegria, exprimindo o que eu não era capaz de dizer por palavras. O Alberto começaria a trabalhar num dos mais importantes escritórios da advocacia de São Paulo. Logo no primeiro dia, a Leonor e a Maria foram para a escola contentes e voltaram encantadas. Na educação brasileira, admirou-me a forma persuasiva em vez de austera. Ao contrário, foi agressiva para mim a imposição de um materialismo que conheci através... José Alberto, eu não consigo ler a última frase. Se pudesse pôr um bocadinho mais pequenino, que conheci através dos meus filhos.
Pronto. Pode passar, faz favor, o outro. Enquanto em Portugal se aprendia a democracia, eu aprendi a sociedade de consumo e nela vivi num estado de despojamento. Isto também é um aspecto importante, é que a Leonor nunca se deixou apanhar pela sociedade de consumo. Contratei uma empregada fixa, a Marlene cozinhava de forno e fogão, limpava a casa, tratava da roupa de corpo e de mesa. Ouvia o seu rádio de pilhas na cozinha, fumava os seus cigarros, enquanto passava a ferro, usava as unhas pintadas. Sobrancelhas, depilava e delineava. Estendia-se em cima da cama entre as 3 e as 5 da tarde, fumava, lia. Todo este andamento amável dos dias domésticos me abriu para dados fundamentais de conhecimento que guardei dentro de mim. As diferenças iam ampliando a minha curiosidade, a descoberta de possibilidades impensáveis de novas formas de viver. Uma das ideias fortes dos meus anos do Brasil, além da família de sangue, existem outras que a vida me vai oferecendo. Manifestou-se uma abertura estratégica à integração de portugueses altamente qualificados. Não existe um registro rigoroso deste movimento. O número estimado é de 30 a 40 mil portugueses chegados ao Brasil entre 1975 e 1976. A cada hora me espanto com o milagre cultural que é o Brasil. Aqui em São Paulo, tu encontras cidadãos do mundo inteiro, escrevia eu à minha amiga na carta de 19 de setembro. Logo conheci a Elisinha Cortim Barbosa, ganhei uma amiga. Ela nascera numa família de 400, mais importante que um título de nobreza. O marido era colega do Alberto no escritório. Com ela me iniciei nos preceitos de São Paulo, nos segredos de família, na mundaneidade. Filhos da idade dos meus, ensinou uma tradução brasileira dos meus modos tão portugueses. Resolvi dar lições de francês em casa dos alunos e, para tal, pedi à Elisinha que me encontrasse os tais alunos. 2 meses depois já ganhava 1.700 cruzeiros, acho que era isto. Pode mudar. Com a instalação dos Tupperware no Brasil, no fim de maio de 1976, aceitei a proposta que me chegou. Depressa fui capaz de adivinhar as vidas inteiras em 2 horas. Aprendi uma ferramenta fundamental, a valorização das circunstâncias pela qual se deve dizer o máximo possível no mínimo tempo. Um ano depois tinha uma equipa. Em 1978, a Leonor mudou-se para o ramo de cosmética, onde me tornava perita na interação de consumo. Estes aspectos, quer o Tupperware, quer a cosmética, ela entrava em casa das pessoas e conhecia as pessoas e aproximava-se delas. Ela era boa vendedora, sobretudo porque se aproximava das pessoas, e esse é um aspecto importantíssimo na personalidade da Leonor. A escrita era um dos meus exercícios quase diários. Com a minha amiga desabafo, o cansaço que me tomou em 10 fins de semana seguidos, com noitadas de copos e música até às 5 da manhã. O Alberto acrescentava ao trabalho no escritório a escrita do primeiro livro de Direito Fiscal e recebia convites para fazer conferências. Eu acompanhava-o no prestígio crescente que tinha no meio jurídico. E agora, por sentir a família apertada e porque já estavam bastante bem na vida, decidiram mudar para outra casa em São Paulo, porque viviam numa colheira, porque era um prédio enorme e havia vários inquilinos por andar. Pode mudar. Obrigada. A mim, a grande novidade tinha sido a decisão de mudança, impensável no meu anterior mundo de imobilidade absoluta. Penso nos amigos que nos receberam na minha fase de transição em janeiro de 1977. Mas não havia apenas coisas agradáveis. Chegaram bocas de maledicência sobre nós em Lisboa. Levávamos uma vida libertina, que eu tinha ideias inconvenientes, mas nada me abalava no estado de esperança que era o meu. Vi na imigração pós-25 de Abril a atitude de muitos que foram transplantados de um país para o outro, sem alteração de mentalidade ou de costumes. Eu, desde logo, me achei nos que andaram por outras áreas de experimentação. Nessa altura chegou à minha vida a maravilhosa Irene, velha mineira, cozinheira, que enrolava os meus filhos no colo e os chamava nego, vem cá. Mulher de fé, invocava o nome de Deus em todos os atos.
O conceito de clube, que até agora desconhecia, concretizava-se no costume muito paulista de passar dias inteiros de fim de semana na hípica, de que o Alberto se tinha tornado sócio de título familiar. Na hípica conheci senhores de fazenda, criadores de cavalos, exuberantes de fortuna, mulheres de inteligência e mulheres exercitadas em luxo. Voltando à minha obsessiva vontade de voltar a Portugal, é preciso ver que isto são pequenos excertos e, portanto, eu procurei frases que contassem a história, mas há muita coisa pelo meio. Voltando à minha obsessiva vontade de voltar a Portugal, descubro-me em desabafos de sentimentos. Sinto-me sozinha, com saudades. Em 6 de junho, achei-me farta de repente disto tudo e deste país aglutinador, grande demais. E no dia 1 de dezembro, a descrição à minha amiga dos passos tremendos da burocracia brasileira até à partida. Vieram a Portugal, a família veio a Portugal, no Natal. Em Lisboa, frio e festa, as fotografias ficaram pelo Natal. Estive misturada de alegria e perplexidade pelo meu desconhecimento do novo país. A liberalização do regime acelerou em 1978, já no Brasil, ano em que seu pai morreu. Por maioria de votos, General Figueiredo era o último presidente do regime militar. O espírito abria-se aos preparativos para a primeira comunhão da Leonor na capela da PUC. Ela aprendeu que adorar, amar e agradecer a Deus são 3 vezes a primeira letra da fé. Entretanto, começavam a atenuar-se os entusiasmos do milagre brasileiro com sinais de crescimento da taxa de inflação e da dívida externa. Só no estado de São Paulo há 600 mil crianças abandonadas. Mais do que nunca, a televisão era a fuga da realidade. As minhas noites de São Paulo evoluíram. Entramos na onda de sair para jantar fora e dançar até mais não aos fins de semana com os amigos. Ou então, de irmos só os dois, a meio da semana, investigar os espaços bizarros e alternativos, observando os tipos humanos, os comportamentos e as atitudes. Comecei a cair na realidade dos abortos, das empregadas domésticas e também das mulheres de famílias tradicionais. Sendo o aborto ilegal até hoje no Brasil, o planeamento familiar era inexistente. Tento reconstituir as metamorfoses invisíveis em mim. Escrevo: a regra prática de vida é enfrentar os problemas de caras, à medida que surgem, mas nunca, por nunca, programar soluções abstratas futuras. Ganhei uma grande liberdade de decisão à custa de todas as opções que se me põem cada dia. Nesta fase já incorporei o modo brasileiro de dissertar sobre as questões existenciais. Não são os outros que me fazem falta. Eu é que sou indispensável. A vida é um jogo, a sério. Começo a ficar soignée. O sucesso dos meus 35 anos é o desabrochar nesse aspecto. Comemorámos os 4 anos de chegada a São Paulo. No dia 10 de maio de 1979 escrevo: a nossa vida deu um passo, vamos mudar para o Rio. Eu não consigo nunca ler a última frase, mas paciência. Pode então, Zé Alberto, pode mudar. Portanto, a Leonor, a família, vai para o Rio, porque o Rio de Janeiro, naquela altura, era mesmo um centro nevrálgico e por interesse até do trabalho do Alberto, mudaram-se para o Rio. Agora, 3 de julho de 1979, tal como em março de 1975, não tinha ideia do que pudesse vir a surpreender. No outro slide, que não estava, que eu não consegui ler, ela diz que mudar do... Não se vê, Zé Alberto, não se vê. Mas não faz mal de estar. Não, mude para o próximo, desculpe. Não, é o próximo. É neste. Mas na última frase dizia que mudar de São Paulo para o Rio era mais violento do que mudar de Portugal para São Paulo. Porque o Rio
é completamente, o Rio de Janeiro é completamente diferente e ela descreve muito bem. Agora, a 3 de 1979, tal como em março de 1975, não tinha ideia do que pudesse vir a surpreender-me. Já tinha menos ingenuidade, mas ainda chegava cheia de sonhos ao Rio. A vida aqui é muito solta. O segredo para as mulheres é fazerem que os maridos as prefiram a outros programas. O meu cabelo está comprido e ondulado, uso risco ao lado e prendo-o como a travessa. Ponho batom vermelho para sair. Estou dura com a ginástica e jogo ténis 3 vezes por semana. Assim gira, a gostar de mim, diluía a insegurança. Estávamos num quarto andar, sala de 50 metros quadrados, 3 quartos e 2 banheiros, mais uma cozinha, quarto e banheiro de empregada. Ar-condicionado e telefone, que era um verdadeiro luxo. 2 meses depois estava formalmente organizada. Quem me visse diria que eu estava no melhor dos mundos, agora que vivia no lado maravilhoso, em Ipanema, da cidade maravilhosa. O meu marido integradíssimo, motivado, viajando muito, os pequenos na maior felicidade. Em mim, a felicidade apagava-se nesta fase. A 28 de agosto de 1979 escreve: as pessoas bem mais tensas e agressivas. Aqui é tudo atravancado. As mulheres são donas de casa e vão à praia. Outra coisa chata é a mentalidade restrita da comunidade portuguesa, fechada a tudo o que seja brasileiro, sempre a dizer mal, sempre em grupo. O meu percurso no Rio não seria igual. Talvez por ter vivido em São Paulo, por causa das diferentes falas que fui ouvindo, talvez por começar a descobrir a liberdade de conhecer o diferente. Penso em nós nos princípios da Rua Redentor, quando fomos uma família feliz. Sem quase dar por isso, acelerei o lado exterior da minha vida. Hoje, sei bem que o Rio de Janeiro é isso mesmo, a cidade de movimento, de passagem, luminosa, onde todo aquele estrangeiro que chega é festejado e festeja, mas também é cidade perversa e agora não consigo ler a última frase. De brilhos e tentações, mentirosamente fácil e fútil, leve e prazerosa, perigosa e traiçoeira. Obrigada, Alberto. Pronto, pode passar para o próximo. É que eu não consigo ler no meu. Logo desde o meu começo tive a casa aberta, dava jantares seguidos de saídas à noite, a noite no Rio era fascinante e nós já lhe conhecíamos as entradas e saídas. Os acontecimentos políticos portugueses, como a vitória da AD, as figuras públicas diziam-lhe menos que os eventos cariocas. Nos dias de verão, a praia era a atividade de todos os dias, o calor insuportável, relembra a quantidade de famílias portuguesas. 2 grupos, uns mais da noite, outros do dia. Estes conservadores, católicos, praticantes, jogavam bridge e conviviam nas casas. Aqueles dançavam a noite inteira. O Rio parecia ser uma delícia, experiência de liberdade que a maioria de nós nunca tinha conhecido. A dialética do amor era novidade, as tensões da facilidade, os motéis. O culto do corpo, a alegria de viver, o triângulo beleza, saúde e desporto. Mas ela não se sente realizada e queixa-se nas cartas à amiga, sempre terá este lado insatisfeito no Rio que vai crescendo. O assalto no início de janeiro, de que é vítima, agrava-lhe as saudades de São Paulo, a civilização. Mas os programas sucedem-se vertiginosos. Reparo na versatilidade da minha vida, nunca poderei queixar-me de rotina, de mesmice. Cheguei a outra estreia de grande importância, o meu primeiro desfile em escola de samba no Carnaval de 1980 e nunca mais vai deixar de desfilar nas escolas de samba, o que é extraordinário. Lembro-me do calor da noite e do suor a escorrer de mim. Lembro-me do quebranto do corpo quando tudo se instala. A participação nos desfiles estará sempre presente na sua vida, mesmo depois de regressar, até 2007. O primeiro livro, Atmosferas, é publicado a 11 de dezembro de 1980, dia dos seus 11 anos de casada. Torna-se correspondente do jornal Tempo e pouco depois na revista Espaço Tema Magazine. Gosto de ser jornalista. Ontem fui visitar o Milor e ele nunca recebe ninguém. Cobra a visita de João Paulo II, conquistou o Brasil. Olhos claros e luminosos, braços amplos, mãos abertas, abençoando o povo. Aclamado por José Alberto. Milhões de vozes neste país, que é do maior número de batizados do mundo. Pronto, pode passar
para o próximo. A 13 de agosto escreve: só penso na hora de ir a Portugal, mas cada vez mais me sinto ligada aqui. O Rio é a minha cidade. Ela tem uma alteração, mas é isso que é fantástico neste livro, é porque ela tem uma alterações de humor. Ela adora e ao mesmo tempo sente umas saudades enormes de Portugal, mas isto está muito bem exposto no livro. O Rio é a minha cidade. Estou numa fase decisiva de afirmação. O que se passa é que cada um de nós se sente com a sua privacidade interior, ela e o marido, com o direito de ter curtições intelectuais diferentes. A Leonor é muito discreta na forma como descreve, como não descreve a deterioração do casamento. Vão-se afastando devido a um desenvolvimento de cada um num caminho diferente. Faz a primeira cirurgia aos olhos. A estética feminina é uma exigência brasileira nesta terra de contrastes, onde a violência é constante e irreprimível. No Brasil inteiro, alguns milhões de crianças abandonadas, subnutridas, são marginais em potência. 1 em cada 2 habitantes das classes média e alta no Rio já tinha sido assaltada em 2 anos. 70% não apresenta queixa. Conheço o amigo de vida, Tassos, grego de Atenas, com quem aprende o universo eterno dos deuses. Começa a trabalhar no jornal O Mundo Português. Aqui aprende a profissão de jornalista, conhece o lado sujo, escondido do Rio. A visita de Mário Soares com grande comitiva em setembro de 1981, que cobre como jornalista, tem um efeito imenso sobre si. Recebe o prémio de melhor jornalista da comunidade portuguesa. A família viaja e vem a Portugal. E depois decidem mudar para um apartamento maior e menos longe da cidade. Pode mudar, faz favor. Agora sim, vejo o Corcovado, de braços abertos sobre mim. A casa é no bairro do Botafogo. Resolvi que tinha de escrever na manchete a melhor revista da atualidade, espécie de versão brasileira da Parimates. E um dia fiz um desvio de caminho na volta do jornal. Espanto-me pela coragem, mais uma vez pela ingenuidade. Pede para falar com o diretor Justino. Mandou-me ao chefe de redação. Faça uma entrevista à Marieta Severo, a atriz. Tem 2 dias, se vira. E eu consegui. Ali descobri a esperteza, a traição, a maldade, a ironia que destrói. Aprendi que ser bem-vindo é grande atributo e que a chateza é defeito grave. Que é preciso saber rir das histórias de deboche e driblar a maledicência. Fui ganhando o meu estilo próprio. Cria nome, é convidada para escrever em várias revistas, ganha mais um prémio de jornalismo. O amigo Saramago elogia, sente que vale a pena contar tantas vidas que de outra maneira nunca ninguém havia de conhecer. Propõe-se e é aceito como colaboradora de Diário Notícias e depois também de semanário. Tornavam-se cidadãos brasileiros de forma legal, já o eram de convicção. Mas a vida conjugal fraturava-se. Como um acordo sem drama, rancor ou veneno que corrompessem a nossa integridade, o casamento acabou, de facto, logo a seguir ao feriado de 7 de setembro. Esse mesmo dia torna-se inesquecível pela entrevista a Drummond de Andrade. Portanto, no mesmo dia em que se separam, à entrada ele pergunta-lhe se sente bem. Sim, respondi. Quer dizer, não, eu separei, meu marido saiu hoje de casa. Insistiu quando julguei que tinha acabado. Foi carinhoso, atento, ouviram Camões ao som do violão, ofereceu-lhe o disco e 2 livros com dedicatória. Passei o Natal de 1984 entre as 2 casas, portanto, a seguir à separação, entre 2 casas, na de Tónia Carrero e na de Marci Alfredo Greco, em Ipanema. Estaria decidida então a recuperar-me das tristezas e a ficar em forma e peso perfeitos para acompanhar o espírito de verão. Em tempo de adaptação ao meu novo estatuto de mulher desquitada, primeira pessoa individual, passei por várias convulsões. Ora estava cheia de segurança e afirmação, ora me sentia abandonada, insegura e sem graça. Experimentei a minha capacidade de sedução e saí para jantares em tete-a-tete. Fiquei a distinguir exatamente os comportamentos dos homens. Percebi que são as mulheres a comandar. Resguardei-me de ultrapassar os limites, mesmo muito perto da fronteira dos perigos que por intuição sabia ter alcançado. Tomei conta da minha liberdade inteira. Nunca deixei de me sentir protegida por Deus Nosso Senhor, vivendo a sensualidade do corpo e alma, sem culpa ou consciência de culpa ou de pecado. A revelação da fé permanecia em mim,
a mensagem de amor, o entendimento dos outros. Perderam uma posição de status e de largueza económica, mas a teia dos amigos vai-se descendo. Zélia, Jorge Amado, Paulo Renato, Teresa e Júlio Mar, Saramago, o 100% Alçada Batista e tantos outros. A metamorfose evoluía por dentro e por fora. Cortei o cabelo à Chanel, detesto as normas sociais da mentira. O panorama do Brasil afundava-se no horror de uma crise económica. Sarney cria a nova moeda cruzado, que substitui o cruzeiro. A inflação crescente de 239% em 1985 chegará aos 993% em 1988. Publica o quarto livro, Falar de Viver, 50 entrevistas publicadas entre 1982 e 1985. Críticas calorosas. Norma Freire, do Jornal do Estado de São Paulo, escreve: Leonor brinca o ritual momentâneo e mágico das entrevistas, exibe a alegria dos descobridores, terra à vista, as pessoas comovem e tornam-se suas amigas, as pessoas que ela entrevista. A Cida torna-se um pesadelo. Constatava que no Rio é preciso ter a força e a perfeição da juventude, o poder do sucesso, a facilidade do dinheiro. Não há meio termo. Resolvi voltar para Lisboa. Em 1987, a Leonor, a Maria e o Gonçalo, cheio de ideias e de sonhos sobre Portugal. E eu com eles. Pode passar para a próxima, porque já é tão tarde. A claridade, isto é, a Casa de Búzios, que era a Casa da Praia, que compraram, a claridade dourada de Búzios, que era uma das praias mais chiques do Brasil. A beleza, uma surpresa, uma bênção, uma maldição pelos excessos. Com o Alberto lançado, a decisão foi rápida, ele dispunha de meios para isso. Compraram o terreno e o arquiteto austríaco vizinho construiu a casa de sonho e de luxo com 5 quartos. Eu, deslumbrada com o estatuto de uma terra de pura elite, nunca me habituarei a coisas tão aparatosas. O ambiente era de constante e inconsequente festa. Conhece uma grande amiga para sempre, a Lina, judia polaca, psicanalista. Era muito normal que um encontro passageiro se tornasse íntimo desde os primeiros instantes, como se tivéssemos urgência na definição do entendimento. Reforço a minha imagem de então, como se estivesse dividida em duas. O Rio de Janeiro e Búzios eram cara e coroa em mim, perfeita na metamorfose, clandestinas uma e outra no fundo das minhas emoções. Escreve à amiga, mas apesar de tudo, de bom estar a acontecer, sinto muitas carências profundas e sentidas. Às vezes penso que nada faz sentido. Com a separação, tem a casa uma vez por mês e sempre que o marido não vai. Troca o estilo de receber de luxo pelo popular. Em 1985, o pânico da SIDA propaga-se. Os portadores de HIV constataram como novas categorias na sociedade brasileira. Descreve o calvário do grande amigo Jorginho Guilde, um dos maiores pintores da geração, de família tradicional e poderosa, que não referia à doença e até ao fim falou da vida com paixão. Penso nele como a personalidade mais sumptuosa que conheci. Amava com alegria incrível e estar com ele era um prazer imenso, uma constante invenção de gente e de arte, conversas sempre plenas e absurdas. Um apontamento local a exprimir o tom da época. Serginho Noronha chegou, portador de AIDS, moreno, frágil, doce. O pai assassinado em Búzios, a mãe alcoólatra, uma irmã suicida. Sinto um pesar imenso pelo mundo. A casa de Búzios permanece linda. Sossega-me de saber que é assim. Agora veio para Lisboa com os 2 filhos, com os 3 filhos. O país que reencontrei na Dom João V. O país que reencontrei não foi fácil, nem acolhedor, nem generoso, nem aberto. O papel da sua mãe, discreta, atenta, sempre presente, mostrou-se essencial. Tenho-a em lugar superior na minha memória dos mortos. Escrevia cartas e cartas à procura de mim nos desabafos da inadaptação. Agostina Bessa Luís orienta. Perguntas diretas não se fazem aqui. Pouco se sabe dos portugueses, eles raramente falam na primeira pessoa. Sofri pelos comentários, a invasão dos meus gostos, a visão catastrófica das conversas, a desconfiança das pessoas, o conceito do tempo por lentidão. Aqui existe uma atitude de posse em relação às pessoas e acontecimentos em que participaram.
não se aguenta ser não alinhado. Começava então uma época de jantares na Rua Dom João V, misturava os grupos sociais e os departamentos ideológicos, pensava no verso de Vinícius de Moraes, a vida é arte de encontro nos desencontros da vida. Eu acreditava nesses primeiros anos em Lisboa que a vida podia levar-se com alegria e com alguma facilidade. Pensava que, tal como no Rio, era simpática e festiva a iniciativa de abrir a casa informalmente, mas não era verdade. Ao princípio tudo aconteceu com grande entusiasmo, os jantares não eram sentados, as conversas animavam-se, as pessoas ficavam até tarde. Depois, o meu ânimo diluiu-se na falta de retribuições, na quebra de continuidade, no desinteresse das pessoas entre si, na mesmice. Os portugueses convidam em ocasiões de dias de anos, ou casamentos, ou nos velórios. Ia descobrindo outros caminhos da cidade, novas amizades, hábitos de grupo que desconhecia. Animei-me a dançar música africana no Banas, andei pelos bailes da Arraial, continuei a dançar música de orquestra ao vivo no Ritz Club, com música... Nenhuma fiquei alguma vez abandonada sem par, como se alguém soubesse ali que um dos prazeres da minha vida é dançar. Passar para o próximo. Menos de meio ano de regresso a Lisboa, voltei ao Rio no Carnaval para desfilar na Mangueira, e assim continuará até 2007. Viaja muito, quer profissionalmente, quer por prazer. A SIDA arrasa em Portugal, mas as pessoas morriam de causas dignas e naturais, e toda a doença que tivesse a ver com sexo, ou bebida, ou vício que não fosse droga era silenciado. Porque uma vida sem projeto não é vida, aceita o desafio em 1990 de Raul Solnado para lhe escrever a história e a carreira. Partilhámos uma longa relação livre, afetuosa e cúmplice. O Raul ajudou-me no regresso interior a Portugal. Com ele conheci gente e aprendi um universo oposto ao meu, outra Lisboa, outros códigos e senhas de entendimento. A família do teatro acolheu-me. Sua mãe adoece no início de 1991. Íamos sempre jantar a António Augusto Aguiar, cheguei antes de todos, meti a chave à porta porque não me atendeu à porta, porque não me atendeu e vi. Tinha perdido os reflexos e perdeu o tino em abril, morreu no dia 5 de dezembro. Em setembro de 1992 vai trabalhar na revista Máxima. Relembre esse ano de 1992, fértil. A Máxima foi muito importante na vida dela, em Portugal. Elsie Lessa, jornalista que foi uma das mulheres mais bonitas do Rio e viveu em Cascais os últimos anos de vida, chamou-me a atenção, o seu capital de vida, por tudo que você viveu, é seu maior valor. Em 1995, Maria Barroso propõe escrever a sua biografia, tomada pela versatilidade da sua história, pela incrível personalidade, aceita. Maria Barroso tem o sentido da liberdade como imperativo de consciência, é atenta às pequenas coisas e ficar nas grandes questões. Outra vez no Rio, para o fim do ano, em 1997, fiquei em casa da Leonor e de José Aparecido, na Avenida Atlântica, onde a festa de Réveillon foi, como sempre, eram as festas naquela casa, uma delícia total. Na véspera, eu tinha ido com o João Grijó para fazer o descarrego de tudo o que de ruim pudesse existir na minha vida. Entrei na maré vestida de branco. Tomei champanhe, até mais não. Pode mudar. Durante 4 anos seguidos, desde maio de 2003, faz a caminhada de peregrinação a Fátima. Éramos perto de 300 peregrinos. Algumas vezes tive de me refriar na liberdade de expressão para não contestar os padres que nos acompanhavam quando impunham a cega obediência às regras temporais da Igreja, do sofrimento em vida para a salvação, do apagamento sacrificial dos sentidos. Guardei confidências de mulheres recasadas, percebi a mesma dor em pessoas de opções alternativas de vida, vi manifestações de culpa, desejei que a Igreja tivesse uma renovação para que todos sejam incluídos nas suas diferenças. Integra um movimento, nós somos igrejas, nós somos igreja. Através da liberdade, da democracia, da fraternidade, acredito que poderão ser retomados e cumpridos esses sinais dos tempos proclamados pelo Papa João XXIII no Concílio Vaticano II. Em Portugal, o NSI é mais ou menos ignorado pelos bispos. Os meus 4 netos, paixões da minha vida, tenho-os no pensamento como carne, sem os saber dizer. Pedro e Emílio em 1998, Beatriz em 2000, Maria Leonor em 2001. Para eles, comigo, as regras são poucas. Vejo crescer em graça e sabedoria. E agora o último, já é tão tarde, que é a casa de Ribatejo.
A casa é bonita porque é discreta, surpreendente, ampla, sólida, é simples e grandiosa e, acima de tudo mais, tem alma. Na minha casa, no campo, na paz e no isolamento, sou capaz de fingir que o desgostar não existe. Há algum tempo vou dando por mim a pensar na primeira pessoa do plural. A nitidez é tanta que me vejo dividida em duas metades de gente, animando as mais simples decisões de cada dia. Não me sinto mal por estar só. Tenho por demais a companhia de tudo que faz uma vida. Vem a Luísa discreta, na hora de escurecer. Fica um pouco, vai desejando boa noite. Ouço a trancar a porta, sinto-me segura. E pronto, ficou muita coisa por dizer. Gostava muito que lessem o livro, porque realmente vale a pena. Muito obrigada e desculpem todos estes problemas da internet. Muito obrigada, Luísa, por esta viagem que fizeste no livro da Leonor, que é um livro de vida e que é também um livro da vida de muitas pessoas que encontram na Leonor toda uma semelhança. E é também um retrato de Portugal, de certo modo. Pois. E como tal, penso que aqueles que não conhecem o livro vão ficar motivados para o ler. E aqueles que conhecem a Leonor reconhecem-se nestas várias moradas de que tu falaste. Não sei se há algumas questões a levantar. Não há propriamente nenhuma questão, estão muitos agradecimentos e manifestações relativamente à apresentação que gostaram muito, e pessoas entusiasmadas para lerem o livro. Acho que é isso que ressalta. Não há propriamente nenhuma questão. Pois, quer dizer, isto também não tem muitas questões, não levanta muitas questões. Não, mas as pessoas gostaram muito, está aqui muita gente a agradecer e a dizer que foi belíssima a apresentação, e gostaram muito desta forma viva que foi a exposição. Há uma coisa que perguntam, é quem era a amiga? Era a Maria João Olavo, a grande amiga, era a Maria João Olavo. Quem esteve no enterro da Leonor, na missa de corpo presente da Leonor, é interessante verificar que muitas destas pessoas que aparecem no livro estavam lá, e que realmente foi também uma altura muito especial, porque nós sabíamos que a Leonor tinha morrido, mas com a Leonor também morria grande parte da nossa vida, porque muito daquilo que a Leonor conta são aspectos que são comuns a muita gente da sua geração, e nesse aspecto eu acho que é importante ler-se o livro. Quem não conhece o livro, que o leia, não só para conhecer a Leonor, mas para conhecer também uma geração e uma maneira de estar na vida, e aquilo que aconteceu a muitos portugueses que atravessaram esta época que a Leonor nos descreve. E muito obrigada, Luísa, por teres partilhado connosco. Eu é que agradeço a possibilidade de ter evocado a Leonor, que é tão minha amiga. A Teresa Vasconcelos está a pedir para falar. Eu queria agradecer à Luísa a sua intervenção. Luísa, é tão bom vê-la. É verdade. Ao vivo a apresentar esta magnífica narrativa da Leonor Xavier. E eu revejo-me bastante na narrativa, porque eu venho de uma família, não é igual à da Leonor Xavier, mas em que tenho familiares que também tiveram que ir para o Brasil no pós-25 de Abril, e a experiência de viver em muitas casas desde a minha infância. E queria aqui só sublinhar duas coisas.
que me parecem. Uma tem a ver com a minha atividade ou especialidade profissional, que é a infância, e ao ler, eu já tinha lido o livro, mas ao reouvir o livro com a voz da Luísa, para mim foi mais uma vez muito claro a importância que a infância tem nas nossas vidas. E desculpem, é realmente enviesamento profissional. Mas, simultaneamente, o que a Leonor diz foi que a sua família, como outras, eu só lamento que não haja crianças que tenham o direito a brincar mesmo, que ela brincou muito. E a ideia que eu tenho, aliás, com investigações que se fazem ao nível das pequenas histórias de família, como é a da Leonor, ou como são os livros da Luísa Beltrão sobre as famílias, trouxeram o encantamento aos últimos dias do meu querido tio José, que estava num lar, e eu ia sempre ao lançamento dos livros da Luísa a pedir uma dedicatória para o meu tio José. Ele ficava absolutamente encantado, desculpem agora este parênteses, mas ele dizia, então, quando é que a tua Luísa faz o livro sobre o 25 de Abril? Mas queria aqui sublinhar como a importância das histórias pequenas de uma família, a importância que elas têm realmente para nós percebermos a sociedade mais ampla e de uma forma narrativa que é muito interessante. E é o que é, a meu ver, este livro das casas contadas. E esse, a meu ver, a Leonor escreve muito bem, a Leonor tem uma capacidade fantástica de percepção das coisas pequenas, mas simultaneamente eu acho que este é um grande livro, na medida em que é um livro de coisas pequenas, mas que fala de uma grande vida. E a esse nível eu queria dizer que me estou contente aqui hoje, porque estou a relembrar, eu também estive na missa de corpo presente da Leonor e conhecia sobretudo na organização das atividades culturais da Capela do Rato, ela era impagável mesmo aí, mas queria dizer que este momento para mim foi muito, desculpem, estou a alongar-me, vou já terminar, mas foi muito importante, humana e espiritualmente, sobretudo acompanhando a caminhada que a Leonor faz de uma infância, uma vida, na infância e na juventude, altamente privilegiada, para a Leonor que conhecemos e que fez esta evolução de uma forma tão bela, tão bonita, tão pouco... Tão intensa, tão intensa. Tão intensa. E, portanto, eu só queria aqui... E tão violenta também. Exatamente, e violenta. Eu só queria aqui sublinhar isso. É uma história pequena, mas é uma história grande. E obrigada, Luísa, foi tão bom. Obrigada. Obrigada. Eu agora abri o som à Ana Lúcia, que também levantou a mão. Muito rapidamente, Luísa, muitíssimos parabéns e obrigada por esta partilha tão amiga que fez connosco e em que conseguimos sentir aqui a Leonor entre nós. E a pergunta é mesmo muito afetiva, como grande amiga que foi da Leonor, em qual das casas é que prefere encontrá-la agora? Quer dizer, não na do Brasil, nas do Brasil, porque eu afastei-me muito da Leonor quando ela esteve no Brasil, porque eu segui um percurso de vida completamente diferente, tive muitos filhos, com 28 anos tinha 6 filhos, e portanto foi um percurso muito diferente, mas até nisso
eu penso que nós éramos grandes amigas. Eu acho que talvez fosse a pessoa que conhecia melhor a Leonor. Não quero ser vaidosa, mas eu acho que sim, porque eu conheci a Leonor na adolescência e depois reencontramos e foi assim... tendo tido vidas muito diferentes, depois voltámos a encontrar e eu acho que, não sei, tirando as casas do Brasil, eu estive em todas as casas da Leonor, menos na primeira, na do avô, e pronto, e éramos muito amigas mesmo, havia um conhecimento uma da outra extraordinário, e por isso é que eu tive tanto prazer, embora me tivesse dado muito trabalho, porque isto eram 276 páginas, eu tinha que escolher cirurgicamente frases, e isso foi muito difícil, muito angustiante, mas pronto, Pronto, Luís, agora tem a impressão que são 8h30, portanto, curiosamente, apesar de ser 8h30, estão 241 pessoas online, portanto é porque gostaram muito, mas se calhar para terminarmos eu ia passar a palavra ao Padre António. Tem o microfone aberto, tem? Tenho sim. Obrigado, Sr. Alberto. Com emoção e ao mesmo tempo com profunda gratidão, nós celebramos e continuamos a celebrar a Leonor. Nesta fase da sua ausência, da sua presença de outro modo, pela memória que ela imprimiu em nós, uma memória viva de afetos, de testemunhos, pela beleza intensa da sua escrita, a sua escrita lapidar, precisa, despojada, minimalista, mas sempre com uma intensidade de observação que nos fascina. Agradeço à Luísa Beltrão por ter dado voz a esta biografia da Leonor a partir do espaço que habitava, no qual entrava e do qual saía, e desta relação profunda da Leonor entre a sua interioridade e o mundo exterior que a desafiava, que a provocava, que a subvertia, que a torcia e que lhe também sugeria novas possibilidades de aprendizagem e de progressão. Eu não conheci o livro, mas fiquei fascinado porque o livro, além de ser um testemunho biográfico, como também já foi dito, pode ser interpretado como um testemunho histórico de um Portugal que acaba antes do 25 de Abril, de um encontro possível entre Portugal e o Brasil com aqueles portugueses qualificados que emigraram para o Brasil em circunstâncias aceleradas de vida. Depois, o regresso da Leonor a Portugal no pós-25 de Abril, com a democracia constituída e organizada e toda a sua inserção nesta vida democrática que a Leonor também foi protagonista, não apenas na sociedade, mas também na Igreja, e conhecemos bem o testemunho da Leonor. Luísa, muito obrigado. Luísa Beltrão, aqui, e à Luísa, por ter trazido, na altura era uma celebração viva da Leonor, e também é, mas noutras circunstâncias diferentes. Muito obrigado a todos vós, muito obrigado a todas, e continuamos a celebrar a Leonor, aguardando-a e lendo o testemunho dos seus escritos. Obrigado.